Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estudar no Escuro. Hoje eu vou mostrar para vocês um software de SRS, que significa Spaced Repetition System, ou Sistema de Repetição Espaçada em português. Esse é um sistema elaborado, de modo eletrônico, de modo que você combata a curva do esquecimento. A curva do esquecimento é, digamos assim, o coeficiente de esquecimento do seu cérebro. Então, por exemplo, se você aprende uma informação hoje, daqui a 24 horas, a probabilidade de você ainda reter aquela informação vai ser menor do que daqui a 1 hora. A mesma coisa daqui a 4 dias, ou daqui a 1 semana, 11 dias e assim vai. Então, à medida com que você vai aprendendo certas informações, você pode estar colocando elas nesse software e ele automaticamente vai programar as suas revisões. E o legal é que é o seguinte, quando você revisa, você tem 4 opções. Você tem a opção Again, que é novamente, ou seja, você não lembrou daquilo. Então você vai zerar o seu progresso. Você tem a opção Hard, que é difícil. Você tem a opção Good, que é bom, e tem a opção Easy, fácil. Cada uma delas vai programar a revisão de modo diferente. Ou seja, de acordo com a facilidade com que você lembrou de certa informação aprendida, você vai agendar a próxima revisão. Em vez de você fazer isso manualmente, que seria muito difícil, você faz usando um software. Eu uso isso para aprender inglês. E no próximo semestre da minha faculdade eu planejo inserir esse método. Então eu vou mostrar aqui o site para vocês. Eu já abri aqui o site. Para abrir esse site, você vai fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o bloco de notas. E vou escrever aqui. Você vai escrever o seguinte site. Anki, que é ANKI, web. .net. Agora eu vou soletrar aqui para vocês. A, alfa. N, novembro. K, kilo. I, Índia. W, whisky. E, eco. B, bravo. Ponto. N, novembro. E, eco. T, tango. Ok. O resultado que eu obtive aqui no meu Chrome, visitado link aqui web, foi que ele abriu e já logado. Se você não tiver uma conta, você vai ter que criar. Mas é aquele processo padrão de criação de conta, é muito fácil. Então aqui, vamos percorrer aqui. Visitado link gráfico, nenhuma descrição disponível. Tem a logo do site. Lista com 3 itens, visitado link Dex. Dex. Isso aqui são os baralhos. Então são os conjuntos de cartas que você tem. As cartas são os tickets onde você insere as informações. Então você vai ter basicamente frente e verso. Na frente você põe o nome do conceito ou uma pergunta. E na parte de trás você põe a resposta. Então, quando você for revisar, você vai se deparar com a pergunta. Você responde mentalmente e você vai clicar no botão Show Answer, que é mostrar a resposta. Se você tiver acertado, aí você responde lá nos botões de acordo com o que você fez. Eu vou mostrar tudo isso na prática. Visitado link AD. ADD, ou Add. É aqui a seção onde você vai poder adicionar os cartões ou criar novos decks. Visitado link Search. Search, você pode procurar os seus cartões de acordo com as informações inseridas neles para você editá-los. Fora de lista, lista com 2 itens, link account. Aqui você tem a opção de conta. Visitado link logout. Para sair da minha conta. Fora de lista principal, marco título, nível 1 Dex. Aí aqui você tem aqui os baralhos. Botão direito civil. Então eu tenho aqui um de direito civil. E aí vem 2 informações, 2 números. 0 e 0. A primeira, 0. que deu uma seta para cima, é o número de cartões que você tem a serem revisados. Né? O ideal é que você venha aqui no site todo dia e revise tudo que tiver pendente. 0. Aqui embaixo tem outro 0. Isso aqui são os novos cartões a serem aprendidos, digamos assim. Os novos cartões. Botão de menu recolhido, submenu actions.
você tem aqui Actions. Aqui você vai ter opções de renomear, de excluir, tá? Esse deck aqui, ou até de compartilhar ele com outra pessoa. Botão inglês. Aqui eu tenho o meu deck de inglês. 0. 16. E aqui você vê que eu tenho aqui, ó, 16 novos cartões. E nenhum a ser revisado, porque eu já revisei hoje. Botão de menu recolhido, submenu Actions. E você tem aqui o Actions de novo. Eu vou revisar esse cartão agora para mostrar como é que funciona. 0. Botão inglês. Vou clicar aqui em English. Estudie aqui, web documento. Principal marco, estudie now botão. A parte lá de cima da página vai ser basicamente a mesma coisa. 0. To review. Eu vou para cima aqui. 0. E-learning 16. New. List CT links are. Tô voltando aqui. Título nível 1 inglês. Ok. Aí aqui tem o título, né? Com o nome do meu deck. List CT. Links are deck page for more info. New. Tá, tem uma parte aqui sobre compartilhar. Links are new. Mas não vem ao caso agora. 16. Aí tem aqui, ó. New. New. Que é novos. 16. 16 cartões. E-learning. In Learning. 0. To review. In Learning é quando você aprendeu, mas não aprendeu inteiramente, digamos assim. É como se você tivesse num estágio aí entre adicionar o novo cartão e ter revisado ele pelo menos uma ou duas vezes, digamos assim. Ou seja, ele está no meio do caminho. 0. To review. E aí, to review, 0. que é aqui os cartões a serem revisados, que você já aprendeu, mas que precisa revisar. Botão estudie now. E aqui você tem o botão estudar agora. Visitado link Basic Phone Mode. Aqui você tem essa opção de Basic Phone Mode. Ela pode até ser útil depois, posso mostrar, porque é o modo como é mostrado no seu celular e a página mostra menos coisas. É até legal para o leitor de tela, mas eu vou mostrar aqui o padrão primeiro. Botão estudie now. Vou entrar aqui em Study Now. Show answer botão. Ok, ele já caiu aqui com o botão de mostrar a resposta focada. Eu vou mudar a voz aqui para inglês. Selector 2. A messy American. Pode estar rápido para algumas pessoas, lento para outras, mas enfim. Não é isso que é importante agora. E aí com a seta para cima, eu vou usar Ctrl seta para cima, porque ele já leu o parágrafo todo. Ele vai falar primeiro em branco, porque é assim que é exibida a página. Se você estiver usando o JAWS, ele vai direto para o conteúdo. Tem uma vantagem nesse sentido. E o próximo Ctrl seta acima que eu der vai ser a informação. A diet low in animal fat protects against potentially fatal diseases, notably diabetes. Vamos ouvir de novo. A diet low in animal fat protects against potentially fatal diseases, notably diabetes. O que ele está dizendo aqui? Uma dieta pobre em gordura animal pode ser muito bom, especialmente para prevenir diabetes. Basicamente isso, uma tradução livre. Ou seja, eu lembrei aqui facilmente. Então para mim foi fácil. Então na próxima fase eu vou clicar em Easy, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Mais acima, 16 plus 0 plus 0. olha só, vou colocar em português. Selector 3. 16 mais 0 mais 0. Ou seja, eu tenho 16 cartões novos, 0 no meio caminho andado e 0 para serem revistos ou revisados, tá? Botão mais. Aqui você tem, acho que a opção de fonte, né? Tamanho de fonte. Link sabe. Aqui tem Save, ou seja, você está no meio do progresso, mas não vai ter tempo para revisar tudo. Você vem aqui em Save e ele mantém o progresso, para você não ter que revisar tudo de novo e perder tudo que você fez no dia. E depois, em cima, Link edit. a opção de editar esse cartão aqui. Aí você vai ter o diálogo de adicionar, mas vai estar preenchido com esse cartão aqui. E aí você edita os parâmetros, por exemplo, a frente, o verso e tudo mais. Navegação, marco lista com 2 itens, visitado link logout. E a partir daqui para cima, você vai ter aquelas mesmas opções que eu já mostrei, tá? Então eu vou procurar aqui o botão Show Answer, eu vou dar um Ctrl End. Fora de lista principal, marco botão Show Answer. Ok, já está aqui. E aí uma dica é o seguinte, eu vou voltar aqui para o inglês. Selector 2. E vou ler o conteúdo. Branco. A diet low in animal fat protects against potentially fatal diseases, notably diabetes. Ok. E aí, para eu mostrar a resposta, o que eu faço? Eu aperto Ctrl Espaço. Good audio. E ele já caiu aqui no botão
good. Ou seja, que é o bom. Mas eu vou subir aqui. Separator. Eu procurei aqui com Shift S. Ele foi para o separador anterior. Selector. Abaixo desse separador, eu vou ter a resposta. Especialmente. Isso aqui faz a referência a quê? A palavra notably. Que seria notavelmente, especialmente. Tá? Separador. Acima do separador eu tenho uma pergunta. Ou o conceito, ou a frase em inglês. E no verso eu tenho a tradução. Tá? Eu não uso a tradução inteira porque as outras palavras para mim já são fáceis de entender. Então a palavra que eu estava querendo aprender aqui era notably. Tá? Mas aí você coloca à frente o verso da maneira que você achar melhor. 16 mais 0 mais 0. Aqui é aquela mesma informação. Link, edit, link, save, botão, mais botão. Você também tem aqui o edit e o save. Agora eu vou procurar aqui o separador com a letra S. Separador. Ok, vou descendo. Especialmente. Em branco. Menor. Ponto de interrogação M. Aí tem aqui, ó. Botão HI. Menor. Ponto de interrogação M. Ele tá falando aqui, tem esse ponto de interrogação e tal. Mas o que é esse Botão HI. HI que ele fala que é again? Como esse cartão aqui acabou de ser adicionado, se eu apertar aqui, ele vai me mostrar esse cartão de novo em menos de 1 minuto. Ou seja, durante essa sessão de estudos, né? Ele programa a próxima revisão para daqui a 1 minuto. Ok. Próximo. Menor. 10 ponto de interrogação M. 10 minutos. Botão good. A opção good, que é bom. Tá? Próxima. 4 ponto de interrogação D. 4 dias. Botão AC. Easy. É essa opção que eu vou colocar, porque eu lembrei muito facilmente. Então eu vou apertar um Enter aqui. E aí eu poderia usar aqui Ctrl, segurar o Ctrl. E as teclas aqui do alfanumérico acima da linha QWERTY. 1, 2 e 3. 4 ponto de interrogação D. Eu vou colocar aqui o 3. Ctrl 3. Em branco. Botão show. Pronto, ativou aqui o Easy. E ele já me mostrou o próximo cartão. Agora eu vou ativar aqui o inglês. Selector 2. Of Messium M. Branco. E com Ctrl seta para cima. Performance during the learning stage does not reflect performance in the retaining stage. Sick performance during the learning stage does not reflect performance in the retaining stage. A performance no processo de aprendizado não reflete a performance no processo de retenção. Ou seja, foi muito fácil, eu não vou olhar nem a resposta. Aí eu dei aqui Ctrl espaço e Ctrl 3. Ou seja, foi muito rápido aqui eu responder. Então você vê que não demora para você revisar. Se eu for revisar na minha velocidade padrão aqui, vocês não vão nem me acompanhar. Então aqui eu vou procurar aqui o link save. Sublink. Ok. E aí eu vou Navegação, marco, visitado, link. Vou aqui com Ctrl Home e vou procurar o link Add. Visitado, link gráfico, mínima descrição, lista com 3 itens, visitado, link text. Visitado, link Add. Add. Ok, Add. Vou dar um Enter aqui. Alerta, sair do site, diálogo, sair botão 1 de 2. Vou sair. Explodir aqui, Google ou Chrome. Porque eu já cliquei em Save, então eu não vou perder o progresso, tá? Aqui nessa janela você vai ter lá em cima aquele mesmo menu. Visitado, link. Ctrl Home aqui. Visitado, link gráfico. Lista com 3 itens, visitado, link text. Dex. Visitado, link Add. Visitado, link Search. Fora de lista, lista com 2 itens, link Account. Visitado, link Logout. Fora de lista principal, marco título, nível 1 9. Ok, essa aqui é a janela, né, do Add. Aí você vai ter uns campos de texto aqui, eu vou mostrar para que cada um serve. Chip. Caixa de combinação, recolhido, chip. Caixa de combinação, recolhido, basic. Aqui você tem o tipo, eu só uso o básico. Mas você tem outras opções aqui, ó. Basic, anti-reverser de card. Ele pode ser revertido, ou seja, você vai revisar ele tanto de um lado, ou seja, da frente, para depois ver o verso, tanto o contrário, para ver o verso, depois a frente. Isso pode ser útil em algumas matérias, mas não no que eu estou fazendo aqui agora, que é o inglês. Basic, opcional, reverser de card. Aqui a reversão opcional. Basic 2FBB7. Básico. Close. Tá? Basic, basic, anti-reverser de basic. Mas eu só uso aqui mesmo o basic. Deck. Deck. Edição em inglês. Já está preenchido aqui o English, que foi o último que eu revisei. Se você quiser criar um novo deck, você dá um Enter aqui e digita o nome que você quiser. Por exemplo, sei lá, biologia, português, espanhol e assim vai. Você só precisa fazer isso uma vez e ele já cria o deck. Front. Aqui embaixo, front. Seção multilinha editável. É a parte da frente.
Seção multilínea. Eu copiei aqui algumas frases em inglês para eu adicionar. Vou dar um Alt Tab aqui. Asterisco 1001 note asterisco. Ok. Activate ponto. Na segunda linha, Base ou dog ad it só xete. eu vou copiar essa linha. Base ou dog ad it só. Vou recortar. Cortar. Edit aqui, edit. Em branco. Voltei aqui pro campo da janela, né? Do Anki. Vou colar. Colar. Base ou dog ad it só. Eu vou ler em inglês agora. Select. Has your dog had its shots yet? Has your dog had its shots yet? Ou seja, o seu cachorro já tomou as vacinas? Shot é vacina. É a palavra que eu quero aprender. Seção multilínea digitável em branco. Eu dei um tab aqui e eu já caí no campo do verso. Fora de seção back. Ó, eu saí aqui do campo, dei uma seta acima para ver o nome do campo. Fora de seção back. Back, que é a parte de trás. Seção multilínea digitável. Vou dar um enter aqui no campo e vou colocar aqui vacinas. Fora de seção tags. Aí você tem aqui as tags, ou seja, que são etiquetas para aquele cartão. Então, por exemplo, digamos que você está estudando português e você está estudando figuras de linguagem. Aí você, lá no deck, vai colocar português, que é o nome do seu deck. E aqui em tags, que são as etiquetas, você pode colocar, por exemplo, figuras de linguagem, Seção. que é um dos tópicos que se estuda em português. Seção multilínea digitável. Fora de seção tags. Fora de seção botão save. E aqui o botão Save. Você dá um Enter e ele salva o cartão. Seção multilínea. Pronto, o cartão já foi adicionado. Vou pegar mais um exemplo aqui para a gente confirmar tudo. Asterisco, asterisco, activate ponto em branco. There was a silêncio cd. Aqui, ó. Vou ler em inglês. There was a near silence outside. Ok. There was a silêncio cortar. Tipo de bom. Recortei. Edit aqui, fora de seção front. Aqui em front. Seção multilínea digitável. Colar. Colei. Com o tab, lembra? Eu já vou pro back. Seção multilínea digitável. Em branco. Aí eu coloco a informação aqui que é a tradução. Esse eerie é o que eu quero aprender. Então eu vi que isso aqui é como se fosse inquietante, assustador, nesse sentido. Vou dar um ESC. Eu não quero preencher o campo tags, então eu vou apertar a letra B, Save botão. que move o NVDA entre botões, e vou dar um Enter no Save. Seção multilínea digitável. O cartão já foi salvo. E aí eu faço isso até acabarem as frases que eu quero ou as informações da sua matéria. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui pro... Fora de seção navegação marco visitado link aqui. Eu fui pro topo da página com Ctrl Home. Eu vou com Tab até Dex. Lista com 3 itens decks visitado link. Enter. Edit aqui, Google. Fora de lista com 3 itens visitado link decks. Decks aqui, documento. Pronto, agora foi. Eu vou dar um H aqui. Voltar início da página. Dex título número 1. Ok, Dex. Ele já foi pro título Dex. Botão direito civil. Aí eu vou ter aqui, ó. 0. Direito Civil. 0. Botão de menu recolhido submenu actions. Botão inglês. No English. 0. 18. Eu tenho aqui 18 cartões agora. Certo? Ou seja, adicionou ao número que eu já tinha. Botão de menu recolhido submenu actions. E se eu quiser revisar, eu vou fazer o que eu já mostrei para vocês. Então é basicamente assim que funciona. Uma observação. Quando você estiver adicionando novos cartões, tenha certeza de ter escrito o nome do deck direitinho. Inclusive com as letras maiúsculas ou minúsculas que possa ter. Certo? Quando você escrever, por exemplo, quero escrever aqui em processo civil, que é um deck que eu tenho aqui embaixo. Ó. Botão processo civil. Processo civil. Vou soletrar aqui, ó. Ou seja, esse P aqui é maiúsculo. R, Romeu, O, Oscar. O restante é tudo minúsculo. Se eu escrever certinho, ele não vai criar um segundo deck chamado processo civil. Tá? Ele vai adicionar a esse aqui. Então tem essa observação aí, tá? É basicamente isso. Eu uso isso aqui já tem alguns anos para aprender inglês. E, gente, é muito raro, se eu estiver revisando direitinho, eu esqueci alguma palavra que eu aprendi. Eu diria que, sei lá, eu esqueço uma em 20 palavras, no máximo, usando esse método aqui. Eu acredito que eu não teria um aproveitamento tão grande usando outro método, tá? Se funciona para o inglês, deve funcionar também para direito, para medicina, para programação ou qualquer coisa que você use. Então eu recomendo bastante essa ferramenta, tá? Futuramente eu vou estar mostrando aqui como é que eu faço essa alternância aqui de voz, por exemplo. Select. Ó.
Selector 2. Mudei para o inglês. Selector. Mudei para o português, só com um atalho de teclado, tá? Isso é um complemento do NVDA, depois eu mostro. No próximo vídeo eu mostro como é que a gente faz isso, beleza? Um abração aí, até a próxima.